Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos falar aí do terceiro trimestre de 2023 da Klabin, tá? Até soltou alguns números interessantes. A gente vê uma redução, né, normal na demanda, tanto interna quanto externa, por celulose, papéis e embalagens, tá? O que refletiu de verdade, né, foi um dólar aí abaixo de R$ 5. Eu até fiz um vídeo na semana passada falando aí sobre os próximos números que talvez a Vale soltaria aí do terceiro trimestre, que poderia ser impactado aí com um dólar aí na casa de R$ 4,80, R$ 4,90, que foi a média do dólar aí no terceiro tri de 2023, tá? Isso acaba impactando as empresas que produzem commodities, tá? Vale, o Klabin, entre outras aí companhias que produzem commodity e vendem em dólar, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre os números, lembrando que tudo que a gente fala aqui deve ser jamais interpretado como recomendação nem de compra nem de venda, mas no final do vídeo a gente solta a nossa opinião sincera sobre a empresa, tá? Então vamos lá, vamos falar primeiro sobre o volume de vendas da companhia, né? A gente teve um volume de venda em 13%, tá? Um crescimento, e o mercado interno correspondeu aí com 56%, a gente teve uma queda, né, em relação ao mesmo período do ano anterior de 3 pontos percentuais, né? No anualizado, a gente teve um crescimento aí de 2 pontos percentuais. A celulose, né, continua sendo um carro-chefe aí da companhia, representou aí 426 mil toneladas, tá? Um aumento aí de 27% em relação ao período do ano anterior. Nos últimos 9 meses, né, em comparação com o ano anterior, teve uma queda aí de 3%. Os papéis representou aí 268 milhões de toneladas, que praticamente não teve nenhum crescimento ao mesmo período do ano anterior, tá? Já nos 9 meses de 2023, quando a gente compara com os 9 meses lá de 2022, a gente teve uma queda aí de 17% em relação ao mesmo período, tá? As embalagens, né? A Klabin conseguiu vender 262 mil toneladas, tá? Teve um crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior. Já no anualizado, né? Nos 9 meses de 2023, quando compara com os 9 meses de 2022, a gente teve uma queda aí de 3%, tá? O mercado interno, tá? Foi responsável aí por 67% da receita da companhia. E a receita, no período, somou aí 4 bilhões e 400 milhões de reais, tá? Teve um crescimento aí de 3% aí, em relação ao mesmo período do ano anterior. No anualizado, né, nos 9 meses de 2023, teve uma queda aí de 10%. A celulose continua ainda sendo o carro-chefe da companhia, tá? Hoje a empresa aí vendeu, né, de celulose 1 bilhão 339 milhões de reais, teve um crescimento aí comparado com o mesmo período de 5%, em relação, né, a 9 meses de 2022 para 2023, a gente teve aí uma queda de 16%. Os papéis geraram uma receita líquida de 1 bilhão 260 milhões de reais, teve uma queda, né, de 6% aí em relação ao mesmo período. No anualizado, a queda acaba sendo impactante aí para a companhia, né? A gente está falando de uma queda aí de 17%. Já as embalagens geraram uma receita aí de 1 bilhão 648 milhões de reais, tá? Teve um crescimento aí de 2% aí nas embalagens no anualizado, segue aí com alta de 4%. O EBITDA ajustado da companhia foi de 1 bilhão 352 milhões de reais, teve um crescimento aí de 1%, mas nos 9 últimos meses, né, segue aí com queda de 23%, tá? A margem EBITDA ficou aí em 31%, não teve nenhuma alteração quando se compara com o segundo TRI aí de 2023, mas no anualizado, né, nos 9 últimos meses de 2023, segue em queda aí de 6 pontos percentuais. A margem EBITDA ajustado de efeitos não recorrentes, totalizou 1 bilhão 352 milhões de reais, teve um crescimento aí de 1%, mas no anualizado segue em queda aí de 21%, tá? Quando a gente olha o lucro da companhia, que foi de 245 milhões de reais, e a gente compara com o mesmo período do ano anterior, a gente teve aí uma queda de 75% do lucro, né? O lucro saiu de 971 milhões de reais no segundo TRI, né, de 2023, para um lucro atual de 245 milhões. Lá em 2022, a companhia reportou um lucro de 2 bilhões e 53 milhões de reais no terceiro trimestre de 2022. Quando a gente dá uma olhada nesse lucro, né, ele caiu 36% aí, nos 9 últimos meses em relação aos 9 últimos meses de 2022. O endividamento hoje da companhia está batendo 3,2 vezes o seu EBITDA, tá? E teve um crescimento aí de 0,6. Em relação ao anualizado, segue aí com um crescimento na dívida de 0,5. E quando a gente olha, né, os investimentos que a companhia teve um crescimento aí de 6%. Investiram no trimestre 1 bilhão e 93 milhões, mais um anualizado, né, segue aí com uma queda aí de menos 22%.
de investimento. Grande parte desse investimento foram aí para a renovação das suas florestas, tá? É uma empresa que sempre tem que estar investindo, né, grande parte da sua receita em renovação de floresta, tá? Porque ela vai lá, corta o eucalipto. O eucalipto geralmente dá 2 bons cortes e depois disso, né, ela tem que renovar toda aquela área ali e fazer o plantio desse eucalipto. Esse processo todo dura em média de 5 a 7 anos, tá? Pessoal, agora a nossa opinião sincera sobre a companhia, tá? Se fosse para eu comprar hoje, sinceridade, eu não compraria. Por quê? Porque hoje o papel está sendo negociado aí em topo histórico. Hoje é um papel que não me atrai muito, para ser sincero, no setor de celulose, que eu gosto muito e acaba que não tem correspondido a todos os seus investimentos que tem feito, é a Suzano, tá? Mas de fato, né, quando a gente olha ali os números de Klabin, é um papel barato, é um papel interessante, tem uma relação preço-lucro interessante. Hoje é tradeado ali muito próximo ali ao seu valor intrínseco, que é o valor patrimonial por ação, mas mesmo assim, né, eu prefiro ficar de fora. A empresa tem pagado aí um dividendo aí acima de 6%. E quando a gente para pensar que a gente sempre tem que calcular o nosso TIR, o que me retornaria mais? Eu vou aplicar hoje minha grana na renda fixa ou em Klabin, que me paga 6% ao anual e está sendo negociado em topo histórico praticamente. Então, tá? Lembrando que isso é a minha opinião, eu não vejo esse papel crescendo aí 30%, 40%, 50% aí, nos próximos meses ou daqui 2, 3 anos. Então, eu prefiro hoje colocar minha grana na renda fixa nesse exato momento. Possa ser que o papel aí venha para um patamar interessante, seja negociado aí na casa dos R$3 e eu possa vir a fazer um aporte aí na companhia, tá? Que de fato é uma empresa interessante, é uma empresa que é produtora de celulose, e celulose é uma commodity, ou seja, sempre haverá uma demanda e esses papéis a gente tem que dar sim uma prioridade para eles, mas comprar sempre no ciclo ruim, né? Não na época boa do ciclo, celulose subindo, mundo afora, então não é o momento, né? Hoje o papel, né, subindo aí 0,90%, sendo negociado a R$4,47. Eu, Ednei, tá? Não vejo aí como uma boa oportunidade aí de investimento, não vejo o papel aí multiplicando seu capital aí, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. É bem mais fácil, né, o papel cair aí nos próximos meses do que ele subir, né? Esse é o meu racional e fico aguardando outras oportunidades aí de investimento na companhia, tá? Para quem está investido a longo prazo, creio eu, né, que não vale a pena vender de forma alguma, tá? Porque, de fato, é um papel que resiliente, né? Tem aí grandes projetos, tá? Construiu novas fábricas e tem aí uma expectativa legal de crescimento a longo prazo, tá? Mas quem poderia crescer mais hoje, tá? Klabin ou Suzano? Eu tenho a minha preferência por Suzano, tá? E lembrando, pessoal, que sempre quando vocês veem esses vídeos aqui na internet, toma muito cuidado, tá? Porque às vezes tem muito viés, tá? Tem muitas pessoas aí que praticamente são pagas hoje para falar bem de algumas ações. Então, a gente tem que saber filtrar isso e não sair comprando o que é falado por aí, o que é propagado por aí, tá? Então, preste atenção e toma cuidado aí com o seu dinheiro, o dinheiro da sua família e saiba fazer o melhor negócio sempre para vocês, tá? Eu vou ficando por aqui. Se assistiu, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos.